Sabe aquele dia super cansativo e estressante no trabalho que tu já sai pensando, hoje eu mereço pedir uma pizza? Se tu já passou por isso, fica aqui que esse vídeo é pra ti. Oi gente, eu sou a Amanda Foladora, eu sou nutricionista e eu te ajudo a emagrecer de verdade sem perder o controle na comida. E hoje eu tô aqui pra te mostrar o quanto descontar as tuas emoções na comida atrapalha de verdade o teu processo de emagrecimento. O quanto isso pode estar sendo um vilão que te impede de chegar no resultado que tu tanto sonha, que tu tanto quer. E ao entender isso, tu consegue quebrar um ciclo e realmente abrir o caminho para tu chegar no emagrecimento e no corpo, no peso que tu sempre quis e que tu merece ter. E é um ponto em que normalmente os nutricionistas, as pessoas que trabalham com emagrecimento, não falam tanto. A gente fica focando em alimentos que pode e não pode comer e não foca na base, em um dos pontos principais que influencia as tuas escolhas alimentares, que é as tuas emoções. Talvez tu já tenha ouvido falar no termo comer emocional, que significa quando uma emoção te leva, te impulsiona a comer algo. E o comer emocional é algo natural de todo ser humano. Todos nós temos um nível de comer emocional. Por exemplo, um dia que eu tô triste, eu vou lá e como um docinho a mais, ou um dia que, como no exemplo ali do início, tô muito cansada, tô muito estressada com o trabalho e peço uma pizza, eu como um hambúrguer. Isso acontece, isso faz parte dos desejos do ser humano. O problema não é o comer emocional em si, é quando o comer emocional se torna o teu padrão comum ou ainda quando ir atrás de alimento, comer, se torna a única forma que tu tem, que tu conhece, de lidar com as tuas emoções. Com emoções difíceis ou com emoções mais positivas também. Então, por exemplo, tô muito chateada porque briguei com uma amiga. Vou lá e como um pote de sorvete. Isso é um exemplo de comer emocional. Ou tô muito feliz porque passei numa vaga de trabalho que eu tava há muito tempo querendo. Vou lá e como um bolo. Isso são exemplos de comer emocional, mas não necessariamente eles estão te prejudicando. E ao mesmo tempo que não necessariamente eles estão te prejudicando, por exemplo, porque tu tá num momento muito especial, tu tá comemorando alguma coisa, tu pode comer um bolo, não tem problema nenhum tu comer um bolo. Inclusive, muitas vezes é adequado, faz parte do momento tu comemorar com comida, afinal, comida é bom. Comida nos traz esse prazer e a gente tem muito associado a momentos sociais e, enfim, momentos positivos. O problema é quando isso vira tua rotina. Quando todo dia, qualquer mini estresse de trabalho, qualquer emoção diferente ou difícil que tu sinta, tu já recorra à comida. Então, naquele exemplo inicial, hoje o dia de trabalho foi muito estressante, eu mereço comer uma pizza. Tudo bem, pode ser que um dia isso super se encaixe e faça sentido naquele dia tu pedir uma pizza e vai te cair super bem, tava precisando de um momento mais especial. Mas assim, pode ser que o teu trabalho todo dia tenha um momento estressante. Isso infelizmente é normal na nossa vida hoje. A nossa vida tem muitos desafios e momentos em que a gente passa por dificuldades. Mas isso não significa que a cada momento que isso acontece, tu precise ir recorrer à comida. Aí que mora o problema e que muitas pessoas não enxergam o quanto isso tá atrapalhando o resultado delas, a saúde delas, o emagrecimento delas. E talvez tu, aí do outro lado da tela, esteja passando exatamente por isso e ainda não percebeu. E sabe qual que é um outro problema? É que a gente tenta solucionar isso do jeito errado. O que eu vejo lá no consultório é que a grande maioria das pessoas, quando passa por isso, fica pensando que o que ela precisa fazer para solucionar é voltar para dieta. Por exemplo, uma quarta-feira me estressei ali no trabalho, eu chego em casa pensando em pedir uma pizza. Mas aí a pessoa vai lá, pede a pizza, come e no outro dia fica, putz, errei, né? Devia ter seguido a dieta, que tá ali um prato que a Nutri passou de feijão, arroz, frango e salada. Eu fiz errado, né? Eu devia ter comido aquilo. Tá, tudo bem, hoje eu vou comer isso. E fica meio que se impondo isso, sem levar em consideração que não foi que ela errou por pedir a pizza, foi um desconto emocional. Então, a solução para o comer emocional disfuncional, digamos assim, que já é o teu padrão, não é
se forçar a seguir uma dieta. Não é ficar dizendo que tu errou e que tu precisa comer mais salada, enfim, seguir ali a informação nutricional que a nutricionista te passou, o teu plano alimentar. A solução é entender esse comer emocional, por que ele tá ocorrendo e tentar encontrar outras formas que funcionam pra ti de lidar com essas emoções que não seja sempre na comida. Pra ficar mais claro, pensa assim, tu tem uma torneira, tá? A torneira da pia. E aí, toda vez que tu liga pra sair água, ela começa a pingar no cano ali da torneira. E aí, tu vai ali no cano e tu bota um band-aid no buraco que tu viu que tava ali o vazamento. Tá, talvez da próxima vez que tu liga a torneira não vai vazar, o band-aid vai segurar, na outra também, mas daí talvez na terceira vez volte a vazar. Afinal, o band-aid não é a melhor solução para um cano com vazamento. Tu precisa de ferramentas, utensílios apropriados para fechar ali o buraco, um cano talvez mais adequado, ou talvez uma fita isolante. Um band-aid ele não segura por muito tempo. E da mesma forma que se tu tá com um comer emocional ali mais presente na tua rotina, né? Como eu comentei, um comer emocional disfuncional, que tu quer todo dia descontar tuas emoções na comida, ficar se pressionando e se forçando a seguir uma dieta é tipo colocar um band-aid no furo do cano. Tipo, talvez no dia seguinte que tu sentiu de novo o desejo de pedir pizza, tá, não, tu segue teu prato ali direitinho da dieta. No outro dia, talvez tu também consiga ali, mas no terceiro dia tu já não aguenta mais. Tu já tá com muitas emoções diferentes, a dieta, tu já começa a botar na balança, a dieta já nem é tão boa assim. Então, a dieta, a alimentação saudável, é essencial pro teu emagrecimento, pra tua perda de peso. Não me entenda mal. Mas muitas vezes, o comer emocional é o que tá te impedindo de conseguir seguir a dieta a longo prazo. E a solução disso não é se forçar a comer a dieta, e sim entender melhor esse teu comer emocional, a origem dele, e pensar em novas formas, identificar novas formas, criar novas formas de lidar com essas emoções. E sabe o que é o pior? Como tu tá tentando solucionar um problema no lugar errado, né, colocando o band-aid ali no vazamento, tu fica achando que o problema é tu. Tu fica achando que, eu que não consigo seguir a dieta, eu preciso seguir essa dieta e não tô conseguindo, eu devo ser muito ruim, eu devo ser o problema. Sabe o que as pessoas costumam fazer? Acabam desistindo da dieta. Quando, na verdade, o problema não era a pessoa, e sim a forma como ela estava tentando lidar com a dificuldade que ela encontrou no meio do caminho ali no processo de emagrecimento. Que faz parte, né, gente? O emagrecimento, ele não é simples, não é fácil. Se fosse assim, a gente não teria um índice de obesidade aqui no Brasil e no mundo crescendo cada vez mais. Em 2006, era ali quase 12% da população com diagnóstico de obesidade, e na última pesquisa do Vigitel, que é uma pesquisa a nível nacional, já estava em 25% o número de brasileiros com obesidade. Isso é 1 a cada 4 pessoas. Então, em cada 4 pessoas, 1 tem obesidade. Imagina o quanto isso é preocupante a nível de saúde pública, a nível populacional. Quase 2/3 da população tem excesso de peso. Ou seja, 2 a cada 3 pessoas estão acima do que seria o peso adequado e saudável para elas. Então imagina se fosse só seguir uma dieta ali, se forçar a seguir a dieta, se a gente teria esses valores. Não é assim. A gente costuma focar demais no que comer, nas orientações do que a pessoa deve ou não deve comer, e esquece de focar no como e no porquê que as pessoas estão comendo. E é exatamente isso que a gente está conversando aqui hoje, que é a base da tua tomada de decisão em relação ao que tu vai escolher comer. E agora tu já deve ter identificado e lembrado de vários momentos em que tu descontou tuas emoções na comida, que sentiu esse comer emocional, né, acontecendo. E lembrando, gente, que isso é normal, até porque o significado de emoção é uma sensação, né, física ou psicológica, né, que te leva a tomar uma ação, a fazer algo em consequência àquilo que tu está sentindo. Então, comer emocional realmente faz parte do escopo de atitudes que a gente pode tomar por conta de uma emoção. Mas então, o que tu precisa fazer para sair desse ciclo de comer emocional que está te prejudicando, então, no teu processo de perda de peso? O primeiro passo é identificar os teus padrões, porque cada pessoa é única, cada pessoa tem uma realidade, certas vivências e certas emoções que são mais gatilho para o comer emocional, tá? Então, tu pode pegar um caderno, um papel, anotar no teu celular, mas é importante que agora tu
tome as rédeas do teu emagrecimento, porque tem algumas emoções que são mais comuns. No consultório hoje, tu já deve até ter pensado isso também, né? O mais comum é as pessoas relatarem: eu tava muito ansiosa, aí eu acabei beliscando, acabei comendo, eu tava muito estressada, eu precisei comer um doce, precisei pedir alguma coisa, e aí depois me sentia melhor, um pouco mais calma. Ou preciso beber um vinho no final do dia para relaxar. Esses são alguns relatos comuns, talvez tu se identifique com alguns, mas para ser mais eficiente e te ajudar da melhor forma possível, eu sugiro tu pegar um papel e caneta e anotar as situações que tu já percebeu. Então, qual que foi a emoção que tu estava sentindo e o que isso te fez, o que isso te levou a comer. E para te ajudar a identificar mais emoções, pra gente não ficar presa só nessas mais comuns, eu vou deixar um print aqui na tela de uma lista de sentimentos e emoções pra tu dar uma olhada e ver quais tu se identifica, quais tu percebe que são mais gatilho, pra gente não ficar só presa nisso: tava estressada, tava ansiosa. Não, vamos entender melhor o que tava se passando. E pode fazer essa lista de emoções ou situações, né, que foram mais gatilho e comidas que tu foi atrás, com exemplos reais que aconteceram. Pensa na semana passada, nessa semana, que situações tu se deparou, que aconteceram, que tu sentiu que tu realmente foi atrás de comida porque pensou: hoje eu mereço, ou isso aqui vai fazer eu me sentir melhor, ou eu tô precisando disso hoje, sabe? Essas são frases comuns que a gente costuma se dizer quando tá entrando nesse ciclo de comer emocional. Então esse é o primeiro passo, porque não tem como a gente mudar um comportamento sem identificar o que está acontecendo em primeiro lugar, né? Mas é muito provável que essas situações que tu escreveu, elas já tenham virado hábitos, né? De tal situação ser gatilho para comer. E a gente sabe que quando já se instaurou, né, já construiu aquele hábito, é mais difícil de mudar. E para isso, o segundo passo, além de identificar, é trazer esses momentos mais para consciência. Então, agora que tu percebe que isso é um problema, isso está te atrapalhando, isso tem acontecido de fato contigo, tenta estar mais presente nas próximas situações em que isso acontecer. Talvez você não consiga perceber no meio do caminho, enquanto tá acontecendo, mas depois que aconteceu, tu pensa: putz, isso aconteceu de novo, entrei no meu ciclo de comer emocional. E a partir do momento em que tu vai deixando isso mais presente, mais consciente, tu tá mais atenta a essas situações, tu vai conseguir criar mais momentos em que tu, entrei de novo no ciclo. E aí, no momento que tu tem essa consciência, tu consegue parar e tomar uma decisão diferente. Nem sempre vai ser o mais fácil, às vezes, como já é um hábito, já é um padrão, tu vai, de qualquer forma, pedir a pizza porque tu se estressou no trabalho. Mas, no momento em que tu para e tu percebe que é isso que tá acontecendo, tu tem a oportunidade de tomar uma decisão diferente. E aí é o terceiro passo, em que a gente vai pensar em outras coisas que tu pode fazer nessa situação. E aí a gente volta lá pro primeiro passo, onde tu listou as tuas emoções que eram mais gatilho, porque cada uma dessas emoções, talvez a gente precise de uma atividade, uma opção, uma alternativa à comida diferente. Então, por exemplo, se tu estiver triste, talvez não vai ser a mesma alternativa que tu vai encontrar para quando tu tá irritada ou com raiva, ou quando tu tá empolgada. Todas essas são emoções que podem te levar a ter um comer emocional. Então, ao identificar quais são essas emoções mais comuns para ti, a gente também consegue pensar em alternativas para cada uma dessas situações, o que mais se encaixa. Então, por exemplo, se tu tá triste por alguma situação que aconteceu no trabalho, tu pode, por exemplo, ligar para uma amiga, mandar mensagem ali, conversar com alguém que tu confia, que vai te ajudar naquele momento. Ou tu pode também tomar um banho relaxante, acender uma vela, ler um livro, alguma coisa que tu sinta que vai se encaixar naquele momento para ti. Ou se tu tá mais irritada, com raiva, assim, mais estressada mesmo, ao invés de pedir uma pizza, tu pode voltar do trabalho a pé, fazer uma caminhada, né, se for possível, ou fazer alguma outra atividade física que tu goste, ou até cozinhar, fazer uma comida um pouco diferente, mas que vai gastar energia, porque tem certas emoções estão mais associadas a certos estados e coisas que nos impulsionam a fazer. Então, quando a gente tá com raiva ou irritada, a gente tá normalmente com mais energia interna. E, então, alguma atividade que gaste tua energia
entra bem legal naquele lugar. Ou quando a gente tá triste, é uma emoção mais pra baixo, que não necessariamente tu vai querer gastar energia, talvez tu queira ficar parada, mais relaxando, mais tranquila, assim, sabe? Então, também entender essas diferenças também te ajuda a pensar em alternativas mais adequadas para cada situação. Vou deixar aqui algumas opções que eu costumo passar para meus pacientes ou que eles trazem também que como alternativa ou como opção, caso tu aí tenha ficado um pouco perdida, um pouco confusa de quais outras atividades tu poderia fazer. Então, ler, conversar com alguém, sair para dar uma caminhada, jogar algum jogo, pintar, desenhar, colorir, fazer crochê, coisas manuais, assim, normalmente coisas manuais ajudam bastante, né? Acender incenso, acender uma vela, rezar, meditar, ouvir músicas que tu gosta, assistir série, filme que são mais conforto pra ti, ou alguma coisa nova, diferente que tu tava há tempo querendo ver. Fazer atividade física é um clássico que as pessoas sentem que ajuda bastante, mas que nem sempre é viável no momento em que tu tá sentindo aquela emoção. Alguns pacientes já me falaram dirigir, pegar o carro e sair pra dar uma volta, escrever também o que tu tá sentindo, fazer um skincare, fazer um tratamento no cabelo, ter um momento só teu, marcar pra fazer uma massagem, fazer alguma outra atividade que tu gosta, assim, uma aula diferente que tu tava querendo fazer. Opções é o que não falta. O que importa é tu encontrar algo que funciona pra ti. E pode estar dentro dessa lista, pode ser que seja uma coisa completamente diferente. No momento em que tu cria, no momento em que tu tem, assim, elaborado quais atividades, quais coisas tu pode fazer dentro dessa situação, tu percebe que tu vai já ter identificado o teu ciclo, o teu hábito de comer emocional. Quando tu entrar nele de novo, tu vai estando mais atenta, mais presente àquele momento, tu vai conseguir parar e pensar, opa, será que eu vou pedir uma pizza ou será que eu vou então sair pra dar uma caminhada? Tá, hoje eu tô a fim de sair pra dar uma caminhada, acho que vai me ajudar mais. E aí, tu, tendo essa tua lista, tu consegue tomar essa decisão. Tipo, não tô a fim de sair pra dar uma caminhada, tá chovendo, por exemplo, não tenho como fazer isso. Tá, então eu vou assistir uma série. Uma série que eu gosto muito e que faz tempo que eu não assisto, vai fazer eu me sentir melhor hoje, depois desse dia estressante. E assim tu vai criando novos hábitos e novas formas de lidar com essa situação. E lembra que se em algum momento tu também fizer toda essa movimentação e perceber, não, realmente eu quero pedir a pizza, não tem problema, ótimo, porque o importante é que tu tome essa decisão de forma consciente. Porque quando já virou hábito, é porque já tá automático, a gente não tá nem pensando sobre, a gente tá fazendo o que pra gente é o mais natural e o mais normal, e que é assim, dessa forma que tá te impedindo de emagrecer. Porque tu não tá nem tomando consciência daquilo e tomando a atitude que no final das contas não vai ser mais proveitosa pra ti, né? Vai acabar te prejudicando no longo prazo. Agora, se tu me disser que tu tá fazendo essa escolha de forma consciente, não, eu percebo que eu tô tendo esse comer emocional e mesmo assim eu desconto na comida. Eu decido, né? Tipo, eu percebo ali que eu poderia ou pedir a pizza, ou sair pra caminhar, enfim, ou ver uma série, eu escolho sempre pedir a pizza. Bom, daí a gente tem que rever se emagrecer é realmente importante pra ti. Por que tu tá buscando perder peso? Por que tu gostaria de melhorar? Porque às vezes, muitas vezes, quando a gente tá dentro da situação, realmente a pizza parece ser a melhor opção. E daí tu pensa, tá, amanhã eu começo, mas aí passa pela situação de novo e começa a realmente ser algo rotineiro que tá te atrapalhando. Tá, mas então vamos lembrar. Vamos pensar, o que tu vai ganhar na tua vida quando tu emagrecer? Quando tu chegar no corpo que faz tu se sentir bem, teus exames vão estar melhores, tu vai conseguir brincar com os teus filhos, com os teus netos, tu vai ter uma vida de mais qualidade. Por que é importante pra ti? O que tu quer alcançar? O que tu vai alcançar quando tu atingir essa perda de peso? Porque aí então a gente tem que começar a colocar na balança. Porque se sempre que tu tá nessa situação de comer emocional, a pizza sempre ganha, né? Nessa balança de qual atitude tu vai tomar pra lidar melhor com essa emoção, aí realmente as tuas escolhas alimentares não estão condizendo com o que tu tá buscando. E aí a gente tem que pensar, de novo, o que tá influenciando, o que tá te levando a tomar essas decisões alimentares. Porque no dia a dia fica muito difícil, é muito longe da nossa realidade, não fica palpável o emagrecimento, porque ele é uma coisa a longo prazo. Então a gente precisa estar sempre relembrando, sempre trazendo isso de volta. Tá, por que eu quero atingir isso? Por que isso é importante pra mim? Senão realmente fica muito difícil, senão toda vez que tu tiver um estresse vai algum incômodo, alguma situação mais difícil, o alimento ele é uma fonte de prazer mais rápida.
Isso é um fato, a gente não tem como mudar isso, mas a gente tem como trazer mais a consciência, mais presente no teu dia a dia, o porquê tu quer atingir essa perda de peso. Por que isso é importante pra ti? Porque se tu não tiver clareza da relevância, da importância disso na tua vida, vai ser muito difícil realmente tu seguir uma dieta a longo prazo, tomar as melhores decisões alimentares, porque, gente, hoje em dia a gente tem muita disponibilidade de alimentos, e alimentos industrializados, ultraprocessados, que são muito densos, né, muito ricos em calorias e em prazer instantâneo. Então essa escolha é muito mais fácil e hoje em dia também muito mais baratos do que uma alimentação saudável, in natura, rica em nutrientes e que vai te ajudar de verdade, né, a longo prazo a chegar no teu emagrecimento que tu busca. Então a escolha de seguir em busca do teu emagrecimento, seguir fazendo as melhores escolhas alimentares, ela não é fácil. Tem vários... a gente encontra vários obstáculos para elas ao longo do dia e ao longo da vida. Então, ter claro por que tu tá fazendo isso vai te ajudar a não desistir nos momentos difíceis. E isso é um dos grandes diferenciais de quem realmente consegue emagrecer. E, gente, lembrando que eu sou nutricionista e esse esquema, ele ajuda bastante a ir identificando e melhorando hábitos que estão te prejudicando no processo de emagrecimento. Mas se as emoções realmente são uma dificuldade para ti e mesmo testando esse método não foi tão eficiente assim, sempre recomendo a ajuda de algum psicólogo, porque ele é o profissional especializado na parte de emoções mesmo, né? Então, se tu sentiu que precisa de alguma outra ajuda além disso, busca um profissional de confiança que tu gosta, que eu tenho certeza que vai ser super positivo não só para isso, mas em outros aspectos também da vida. E para finalizar, gente, quero trazer um último ponto, que é muito comum os pacientes falarem aquele clássico do eu mereço, né? Ai, hoje eu mereço comer um docinho a mais, hoje eu mereço comer um hambúrguer e não pensar nas quantidades. E claro, super entendo, acho que é válido em certas situações, né, como a gente conversou, mas o ponto que eu quero trazer é: será que tu não merece se sentir bem, olhar no espelho e gostar do que tu vê, recuperar as roupas que tu usava anos atrás, recuperar tua autoestima, se sentir bem no teu próprio corpo, ter uma vida longa e saudável, com qualidade, disposição, energia, mobilidade? Lembra, não é a pizza que vai te engordar, mas se a pizza virar a regra e não a exceção, tu vai estar abrindo mão do que tu realmente merece por um prazer momentâneo. Porque, na minha opinião, tu merece sim viver uma vida de qualidade e feliz no próprio corpo. Então, se tu gostou do vídeo, já curte ele aqui embaixo, compartilha com alguém que também precisa saber disso e se inscreve aqui no canal, que a gente vai ter muito mais conteúdo vindo por aí pra te ajudar a emagrecer de verdade.